as crianças. Nós sabemos que o lugar delas é aqui, cultuando, exaltando o nome do nosso Deus. Nós tivemos esse ano uma série sobre o Salmo 119, expomos os 22 trechos de 8 versículos cada a respeito do Salmo 119, falando sobre Deus, sobre a palavra e especialmente sobre louvor. E depois disso, depois de terminada a série, nós estamos tendo algumas mensagens que falam sobre cânticos, que falam sobre música, que falam sobre louvor e adoração nas Escrituras. E nós aproveitaremos, claro, o Dia das Crianças para abrirmos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 21. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 21. Eu vou ler dos versículos 14 até o versículo 16. Mateus capítulo 21. Evangelho de Mateus capítulo 21, versículos 14 até o versículo 16. Hoje, as crianças que costumam também sair estão aqui. Então, se os pais precisarem, podem sentar junto, qualquer coisa que precisar. O texto diz assim, versículo 14. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Até aqui, e depois nós olharemos para alguns textos no contexto, e claro, isso é uma citação do Antigo Testamento, olharemos também para isso. O que é um contraste? O que é um contraste? Quando nós contrastamos alguma coisa, nós estamos colocando dois objetos, duas coisas, duas ideias em oposição umas à outra. Agora, tem que ser mais ou menos objetos ou coisas da mesma natureza para ser um contraste válido. Por exemplo, a gente não pode contrastar a cor branca com alguém muito gordo. Faz sentido um contraste desse? Não, você contrasta o gordo com o magro e o branco com o preto. São coisas da mesma natureza, cor e peso. Senão não tem muito como contrastar uma coisa dessa. Para ter um contraste válido, você precisa usar contrastes que sejam elementos da mesma natureza. Mateus, ao descrever esse episódio, ele vai descrever com contrastes. E geralmente, quando nós utilizamos contrastes na narrativa bíblica, ou nos nossas conversas, nossas falas, nós usamos para ressaltar alguma coisa. Por exemplo, aqueles que são médicos aqui, ou químicos, ou sei lá mais quem faz isso, quando vai fazer algum tipo de exame, você tem que aplicar um contraste, não é isso que é o nome que dá? Você aplica um contraste para que alguma coisa que você não esteja vendo passe a ver. Isso que você deseja ver é realçado por causa deste contraste que você colocou ali. Isso acontece muito em narrativas. A gente olha para o Antigo Testamento e as histórias do Antigo Testamento são recheadas desses exemplos, de histórias colocadas lado a lado para criar um tipo de contraste e, obviamente, realçando quem quer realçar e usando o outro como um contraste negativo daquilo que ele deseja, o autor deseja realçar. E é isso que nós vemos aqui. O contexto desse texto aqui é quando Jesus entra em Jerusalém. E assim que Jesus entra em Jerusalém, a multidão, os povos, para que se cumprissem as Escrituras, estão lá clamando algo. Estão clamando esse Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, a gente vai ver um pouco o que significa. E aí, logo que Jesus chega no templo, então,
ele está expulsando aqueles comerciantes do templo. O pessoal lá estava confundindo o templo, lugar de adoração, com comércio, com possibilidade de lucro. Embora nem tão escancarado assim, né, mas muito diferente do que muitas igrejas fazem hoje, né? Transformam um lugar de culto num lugar de arrecadação de verbas, dinheiro e tudo mais. E Jesus chega então chicoteando e colocando tudo para baixo. E aí surge então os cegos, os mancos. E aqui há o primeiro contraste do texto. Porque olha só no versículo 12 o que o texto diz. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Ou seja, já havia algumas pessoas no templo, das quais Jesus expulsa. Veja que, diferente de outra narrativa, o texto não está simplesmente dizendo que ele acabou com o comércio. A gente sabe como ele fez isso por as outras narrativas. Virar a mesa, chegar a chicote. Aliás, falam que ele fez um próprio chicote, uma narrativa dos evangelhos, para fazer isso, para acabar com o comércio ali. Mas Mateus não. Mateus dá uma ênfase nessa expulsão das pessoas no templo. Jesus as tira e expulsa do templo. Por outro lado, o versículo 14 diz: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo. E Mateus faz questão de registrar isso, para mostrar que Jesus é aquele que expulsa quem tem que expulsar, mas atrai quem precisa ser atraído. Para dizer que alguns vão ser expulsados do templo, expulsos do templo. Crianças, qualquer coisa vocês me corrijam em português, tá? Quando precisar. Expulsos do templo, para que outros sejam aproximados do templo. Agora, isso para o judeu era uma grande afronta, porque o templo não era um lugar para cegos, mancos, incapacitados, pessoas que eles consideravam desprezados por Deus justamente por causa da sua condição. Se muitos de nós aqui fôssemos judeus naquela época, eu especialmente, alguns sabem das minhas condições de saúde, logo, nem no tiro de guerra eu pude entrar. Bateram o olho, viram um monte de problema que tinha e falou: rapaz, você já pode... não tem nem conversa aqui. Então a gente era provavelmente indigno de estar no templo, justamente por causa dessas impurezas que a pessoa tinha, e que eles consideravam dignas de estarem ali. Por outro lado, aqueles que eram exteriormente perfeitos, mas estavam com o coração mais desejoso de obter lucro ali no templo, eles consideravam dignos de estar ali. Eles sim podiam ficar ali. Então vem este primeiro contraste, quando Jesus expulsa aquelas pessoas do templo, mas atrai para o templo estes cegos e mancos. Agora, quando nós olhamos o conhecimento que nós temos do que é o templo hoje, nós sabemos que o que Jesus estava fazendo aqui não era simplesmente expulsando e aproximando pessoas de um lugar físico somente. Porque, na verdade, o templo verdadeiro é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele tabernaculou, ele templou, para a gente inventar um verbo, já que tabernaculou também foi um verbo criado pelo autor bíblico, ele templou entre nós. Foi o templo vivo que veio habitar Deus com os homens. Então a ideia não é simplesmente expulsar de um lugar físico e atrair pessoas para um lugar físico, mas é expulsar e atrair para si mesmo, como o templo, a encarnação da habitação de Deus aqui nesta terra. E este é o primeiro grande contraste. E o segundo, que é quando entram as crianças, são as reações a isso. Imagine que você acabou de ver um cego vendo e um coxo andando. Ele devia ter mais surdos ouvindo e qualquer coisa desses milagres. Qual é a reação adequada a esses milagres? O que se espera de alguém ao presenciar alguma coisa assim? Qual é a reação que se deseja? E aí eu acho interessante Mateus fazer um contraste entre a reação dos fariseus, e ele podia muito bem destacar a reação que a multidão pudesse ter de maravilhamento, provavelmente, ou até de alguns discípulos ali presentes, ou qualquer coisa do tipo, mas não, ele faz questão de contrastar a reação dos fariseus de indignação com a reação de crianças.
Então o texto diz: mas quando os chefes, versículo 15, dos sacerdotes e os mestres da lei, as crianças entenderem, eram aqueles religiosos que sabiam muito, mas não viviam nada, né? Basicamente isso. Viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo ficaram indignados. Imagina só, você não enxerga, aí você encontra alguém que pode fazer você enxergar. E você vai até esse alguém te cura, e agora você pode enxergar novamente. E aí você olha para o lado, porque agora você consegue olhar para o lado, você olha para o lado e tem alguém indignado com isso. Onde já se viu essa pessoa abrir os olhos dos cegos? Eles ficam indignados com isso, e indignados com a reação adequada a essas coisas. E há um contraste oculto aqui também. São estes mesmos que não ficaram indignados com as vendas que estavam acontecendo no templo. Isso é normal. Vender coisas no templo, transformar o templo num lugar de comércio, é aceitável. Agora, curar alguém, fazer alguém enxergar ou fazer alguém andar, ou uma criança clamar, isso é inaceitável. Veja que Mateus descreve o texto para, diante desses contrastes, causar uma indignação na gente, diante da reação dessas pessoas. Como que alguém tolera o comércio no templo, a deturpação, a profanação do templo, mas aceita, tolera isso, mas não aceita essas curas e milagres que Jesus está fazendo? Agora, o clamor das crianças é interessante, porque não era só com os cegos e os coxos que eles estavam indignados, porque o texto diz as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo. Esta palavra gritar é uma palavra que pode ser traduzida por clamar ou gritar. Mas como criança não sabe muito a diferença de clamar ou gritar, você pode traduzir de qualquer jeito. Criança é assim, quem trabalhou em BF sabe, né, com criança. Você fala assim: bom dia, crianças, bom dia. Vamos falar um pouco mais alto. Aí pronto. Para que você falou isso? Porque vem um grito. Aí você fala assim, falar mais alto não é gritar. Mas criança não sabe muito a diferença. Então elas clamam gritando. Você pede para ela dar uma ênfase, a ênfase dela vai ser no grito. É só ver o louvor aqui, quando fala do... Como que é aquele trecho da música lá? E uma linda canção. Não é só falar alto. E alguns adultos aproveitam também para dar aquele grito, né? Que está preso aí na garganta. Mas é isso, é um clamor de um grito. Então você imagina as crianças que não conseguem simplesmente, como nós adultos temos mais, às vezes, vergonha de coisas em público, e a gente fica, Hosana, é aquele mais contido, porque tem muita gente olhando. As criancinhas estão lá andando no templo, Jesus está passando, ele está curando, e elas não estão nem aí, elas estão gritando e clamando, independente de quem está vendo, independente lá de quem está assistindo, independente da indignação desses fariseus. Agora, há um detalhe importante, e com isso eu quero tirar uma lição para nós, pais que estamos aqui também. Porque se você olhar lá no versículo 9, do mesmo capítulo 21, a multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Isso significa que quando as crianças estão clamando, a gente diria, como adultos chatos que somos, né? Fora de hora, porque a hora de clamar passou, Jesus já entrou no templo. Mas as crianças clamam toda hora. Eles não têm muita vergonha. Né? A gente tem, mas as crianças clamam, falam e não têm muita vergonha. Então, eles estão clamando depois, mas o que eles estão fazendo nada mais é do que uma imitação daquilo que os adultos já fizeram quando Jesus estava entrando no templo. E isso vem uma lição para nós que somos pais aqui presentes. As crianças cantarão quando nós cantarmos. As crianças decorarão salmos quando virem seus pais decorando a palavra de Deus. As crianças darão importância para a vida devocional quando encontrarem nos pais pessoas que dão importância à vida devocional. Crianças lutarão contra os seus pecados quando olharem para os pais lutando contra os seus pecados. Crianças terão uma vida de oração quando encontrar o papai e a mamãe orando
ver, presenciar essa dependência de Deus na vida. Criança aprende muito pela imitação. E eu espero que nós não estejamos criando filhos que imitem aquilo que não devem ser imitados. Há muitos pais, por exemplo, que querem que as crianças amem a Deus, sirvam na igreja, se envolvam, mas não perdem uma oportunidade de fritar alguém quando está no carro ou em alguma refeição e a criança está perto. Aquele louvor não foi tão legal, Mateus errou no baixo até não poder mais. Ele está concordando, não sei porquê, né? É que Mateus errou no baixo, não sabe tocar baixo, né? O cara foi fazer uma piada fora de hora, e não sei o quê, e o café não estava tão quente como eu gostaria, e o cappuccino que a Aline faz também não é lá que essas coisas. A gente começa a achar problema, e a gente sabe achar problema. Mas é que se achar problema, a gente sabe facinho achar problema. E eu lembro de um professor do meu no seminário que dizia assim, cuidado, porque ao voltar da igreja você pode estar criando um monstro no banco de trás do seu carro. Então, cuidado com aquilo que você fala a respeito da igreja, de Deus, do reino de Deus, porque seu filho está prontinho para imitar a fé que você tem. Então, essas crianças estão clamando. Provavelmente elas não tinham toda a noção do que isso significava. Aliás, nem a gente tem muita noção do que isso significa muitas vezes. Eu me converti com 11 anos e eu preciso contar. Desde que eu comecei a igreja, eu queria contar isso para vocês. E agora chegou o momento de contar isso. Eu me converti com 11 anos. Estava lá em Piracicaba, recém-convertido com 11 anos. Quase a idade desses que falaram aqui os salmos, estão tocando nessa idade mais ou menos. E eu me lembro que tinha um guitarrista, baixista, um músico lá na igreja, chamado Mandi. Minha mãe vai lembrar dele lá. E ele tinha uma esposa, eu tenho uma esposa, eu acho ainda hoje, chamada Rosana. E eu recém-convertido. E eles foram lá na frente, e ele cantava, tocava, e ele, obviamente, tocou. Não era essa Rosana nova, uma Rosana, né? Uma música mais antiga, dessas mais antigas, né? Acho que é aquela do Ademar de Campos, né? Rosana, vocês conhecem, né? Rosana, mais antiga, que é sempre melhor. Então, ele estava cantando essa música, e eu lá do banco, sentado, adolescente, olhando e falando assim, que bonito, que declaração de amor para a esposa, né? Poxa, que... Assim, Rosana, foi muita coincidência, bem guitarrista, cantando aquela música com uma esposa chamada Rosana. Eu ficava no banco ali, é uma expressão, na verdade, que era usada naquela época para dizer salve. Primeiro, uma expressão de socorro, era um salve mesmo como uma expressão de socorro, mas que depois virou uma expressão de aclamação. Sabe quando a gente diz assim, salve a rainha, né? Que a gente diz, salve a rainha, era isso. Hosana é uma expressão de salve, de aclamação, de que está chegando alguém muito importante. É provável que as crianças não tivessem todo este conhecimento sobre o que significava essa expressão, e muito menos todo o conhecimento do que significava dizer Hosana ao filho de Davi. Se você perguntasse para uma criança lá, e diga toda a teologia por trás do fato de Jesus Cristo ser filho de Davi, toda a aliança davídica de 2 Samuel capítulo 7, de como Jesus era um representante da linhagem de Davi e um herdeiro legítimo do trono, é provável que as crianças não soubessem toda a profundidade dessa expressão. Mas isso não significa que elas não clamavam, que elas não diziam e gritavam para todo mundo ouvir, Hosana ao filho de Davi. Davi, como o grande rei ideal de Israel, nós vimos hoje na escola dominical, né? Aquele que de fato reinou com as tribos unificadas, que era o grande desejo, a grande profecia de novamente se levantar alguém como Davi, um herdeiro do trono, que iria unificar novamente o povo, que iria reinar sobre a nação de Israel. Então Israel tinha esse desejo, como nós temos, que um dia ele venha e reine, mas ele vem porque ele tem direito ao trono. Ele pode se assentar no trono, nós não podemos, mas ele pode. Ele é o verdadeiro filho de Davi, é o descendente por excelência. Por exemplo, não adiantava nada o Timão e Pumba perceber que estava sem rei lá no... Como chamam a terra deles, né? E sentar no trono, porque tinha que ser
leão, da linhagem. Vocês sabem que tem uma árvore genealógica do Rei Leão? Vocês sabem disso? Tem toda uma árvore genealógica, o negócio é grande. Começa lá com os ancestrais, para dizer quem tem direito ao trono. Então o Simba era aquele que tinha direito. Isso para as crianças mais novas, claro, porque as mais velhas, obviamente, vão lembrar dos 4 garotinhos lá de Nárnia, que sim podiam reinar, porque eles eram humanos como os 2 primeiros reis de Nárnia. Então eles tinham direito. O Senhor tudo não podia sentar lá no trono e se declarar rei. A profecia dizia que eram 4 humanos que iriam sentar ali. Mas eu sei que algumas crianças já passaram da época de Nárnia, né? Algumas já estão entrando na maturidade, que é quando começa a ler O Senhor dos Anéis. Aí é um outro patamar. Aí é um outro patamar. E não adiantava nenhum elfo ou nenhum anão ir lá e se proclamar rei. Porque quem podia ser rei mesmo era o Aragorn. Ele era um homem e podia reinar, tinha direito ao trono. Então, quando as crianças estão clamando Hosana ao filho de Davi, eles estão dizendo, este é o que tem direito ao trono de Davi, mais nenhum. Agora, elas estão falando isso diante daqueles que se achavam com o direito de ser a grande autoridade entre o povo de Israel. Os fariseus, os líderes religiosos e os mestres da lei. E mesmo assim eles estão clamando, Hosana ao filho de Davi. Então esses judeus indignados com isso, versículo 16, lhe perguntaram para Jesus, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Há um outro contraste oculto aqui. Porque Jesus acabou de fazer alguns milagres. E os milagres são descritos como um cego enxergando e um manco andando. Não é interessante que não fala de nenhum surdo ouvindo? E aí chegam os fariseus e dizem então para Jesus, você não está ouvindo essas crianças clamarem? É mais ou menos implícito a ideia de que Jesus não curou a surdez desses fariseus. Porque, na verdade, quem não estava ouvindo eram os próprios fariseus. É eles que não estavam atentando-se para a verdade dessa expressão, que de fato era a verdade. Jesus é o herdeiro do trono de Davi. Mas eles estavam surdos a esta verdade. Por isso que Jesus responde, sim. E este sim é assim, eu estou ouvindo. Não sei se vocês estão ouvindo, do jeito que deveriam ouvir, mas eu estou ouvindo. E aí ele vai mostrar que, na verdade, este grito das crianças era um grito profético. Sim, vocês nunca leram? Quando Jesus falava isso para os fariseus, vocês nunca leram, é usar... Sabe quando você vai conversar com alguém, por exemplo, que não crê em Deus, um cara ateu, daqueles assim, eu só creio na ciência, essas coisas todas, e você usar a própria ciência e falar assim, você nunca estudou ciência? Obviamente eu acredito em Deus. Você nunca estudou ciência direito? Porque se você estudar ciência direito, a conclusão que você chega é a existência de um Deus. Então, é isso, é usar a própria vivência deles. Então assim, mas vocês são mestres na lei. Vocês nunca leram na lei? Vocês nunca leram as Escrituras? Ele vai fazer isso no mesmo capítulo, no versículo 42. Vocês nunca leram isso nas Escrituras? É a forma muito assim, humilhante de apresentar o argumento. Vocês deveriam ser os primeiros a saberem disso. E aí ele faz uma citação do Salmo 8, versículo 2. Daqui a pouco a gente vai abrir para aquele salmo. E o texto diz assim, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Deixa eu comentar rapidamente esse trecho para depois a gente ir para o Salmo 8, que é da onde vem esta citação. A ideia aqui da citação, o texto, falam de 2 grupos de pessoas. O primeiro, a palavra népions, são crianças, mas no geral, a gente diria crianças, como qualquer um. A segunda, na verdade, é um verbo, aqueles que estão sendo amamentados, crianças recém-nascidas, de colo. O que torna o escrito aqui, o que torna essa profecia, esse texto, muito interessante, porque é bem provável, obviamente, que aqueles que estavam gritando não eram os bebezinhos aqui.
A gente sabe que às vezes os bebês aqui dão uns gritos, de vez em quando. Que é quando aquele pessoal começa a olhar torto por cima do ombro, como se nunca tivesse tido filho, né? O bebê dá um grito e... Esse bebê, o meu nunca gritava assim na igreja. Meu bebê ficava num silêncio absoluto na igreja. Então ele olha assim por cima do ombro, onde já se viu. Mas eles não gritavam um bebezinho, né? Osana, filho! Eles não tinham como eles gritarem assim. E mesmo assim o texto diz que é desses recém-nascidos, juntamente com as crianças, que vai suscitar o perfeito louvor. Isso mostra, o texto está mostrando que o louvor não é apenas a expressão vocálica, aquilo que eles estão dizendo. Mas como Jesus já disse, sejam como estas crianças, porque das tais é o reino dos céus. A ideia é muito mais quem elas são e o que elas representam do que, de fato, o que elas falam simplesmente. Aliás, no próprio livro de Mateus, lá no capítulo 11, Jesus já usou essa expressão pequeninos, a mesma palavra usada aqui da boca desses pequeninos para se referir aos salvos. Você vai lembrar no capítulo 11, quando ele fala: ai de ti, Betsaida, ai de si, Corazim, né? Se Tiro e Sidom tivessem sido realizados aqueles milagres, eles há muito teriam se arrependido. Aí ele fala no mesmo capítulo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, trazer descanso, tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, suave, tudo mais, no jugo. Aí ele fala: graças te dou, Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios, dos poderosos, e revelastes a estes népios, pequenininhos, a essas crianças. Obviamente ele não estava ali falando de criança propriamente dito, mas mostrando que quem é discípulo precisa em alguns momentos ser como uma criança, um pequenino que depende do seu pai, que depende de Deus. Então é dos lábios das crianças e desses recém-nascidos, daqueles que são amamentados, que Deus suscita um louvor. Esse termo suscitar aqui está... Olha lá, crianças, vocês vão sair daqui podendo dar uma aula para os pais depois, hein? Está na voz média, que naquela língua significava algo que a pessoa fazia para si mesmo. Sabe? Por exemplo, tomar banho. É uma coisa que você faz e o beneficiário é você mesmo. Quando você não toma banho, você não faz e o prejudicado somos nós. De sentir o cheiro. Então, é uma ação que você faz para si mesmo. Então, quando ele está dizendo que Deus suscita louvor, ele está dizendo que ele prepara algo para ele mesmo. Ou seja, é ele que faz isso e ele é o próprio beneficiário disso que ele faz. De modo que alguém só pode louvar a Deus pela ação de Deus, por isso dos recém-nascidos e dos pequeninos, que são totalmente dependentes. Eles não conseguem nem viver, dar continuidade à sua própria vida, sem a mãe pegar e amamentar essas crianças. Eles são totalmente dependentes. Então, o louvor verdadeiro só pode surgir de Deus, é Deus que suscita esse louvor, e ele o faz para si mesmo, para que o seu nome seja honrado e glorificado. Vamos então lá para o Salmo capítulo 8. A gente vai analisar rapidamente essa citação para depois terminarmos com algumas aplicações. Salmo capítulo 8, Salmo 8, né, o Salmo de Davi. E eu vou ler o Salmo e explicar como este Salmo se encaixa exatamente naquilo que Jesus está falando e como aponta para Cristo, não só com as crianças, mas como o herdeiro legítimo do trono de Davi. O texto diz assim, então: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Daqui a pouco eu explico essa diferença, não se assuste. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes?
e o Filho do Homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então veja que Davi também está fazendo contrastes aqui neste salmo. E ele contrasta aquilo que acontece no céu com aquilo que acontece na terra, de modo que causa a mesma reação daquelas crianças, um maravilhamento. Veja, ele diz, teu nome é majestoso, tua glória é cantada nos céus. Então tem os anjos e todos aqueles seres entoando louvores, cantando e exaltando o nome do nosso Deus. E aí aqui na terra tem as crianças e os recém-nascidos. Ou a gente poderia dizer, tem o nosso jeito imperfeito de cantar. Você já pensou como é o louvor angelical? Porque se não tem pecado, não tem consequência do pecado. Então não tem imperfeições. Você já pensou os anjos ouvindo isso e falar assim, rapaz, vocês precisam ter o corpo glorificado logo, para dar uma melhorada neste canto de vocês aí. Só que daí Davi olha para eles e fala assim, os anjos, Deus está sendo louvado no céu. E aqui ele está sendo louvado por crianças imperfeitas. Crianças que gritam ao invés de clamar. Né? Crianças que, estes recém-nascidos. O texto grego dessa versão traz a ideia de suscitar um louvor. E o texto hebraico, do qual eu li, diz que Deus suscita força. E essas duas coisas estão relacionadas. Na verdade, essa palavra força é usada em outro contexto como uma espécie de uma ideia de louvor. Mas por isso que a minha versão traz, firmaste o teu nome como fortaleza. Talvez na sua tenha algo no tipo, suscitar uma força ou alguma coisa desse tipo. Mas é justamente o salmista olhando e falando assim, isso que acontece aqui só pode vir de Deus, porque se ele é exaltado dessa maneira perfeita no céu, para nós o adorarmos, exaltarmos aqui e cantarmos a ele, é somente com a atuação dele. E é dele que suscita essa capacidade, essa força. Veja como o contraste vai continuar, porque agora ele está contemplando os céus, as obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que firmaste. E aí quando ele contempla todo esse céu, ele pergunta, quem é o homem diante de tudo isso? Quem é o homem? Toda vez que em casa a gente tem aulas sobre o universo, a gente não tem como ficar boquiaberto. Você tentar explicar o que é um ano-luz para uma criança, um ano-luz, é algo que para a gente já é difícil de entender. Um ano-luz. E não pergunta para o William, porque ele só vai complicar as coisas, porque ele sempre faz isso. Não adianta. Físico que só complica as coisas só explicar. Mas um ano-luz. Agora você olha para o universo, é milhões, centenas e bilhões de anos-luz. Então a gente olha para tudo isso daqui, a gente tem a capacidade de olhar muito mais do que o salmista tinha a capacidade de olhar naquela época, e a reação deve ser essa. Quem somos nós para louvar a Deus? Para adorar a Deus? Quem é o homem? Veja que se a reação não for essa, nós seremos como os fariseus dizendo, nós merecemos estar aqui no templo, eles não. Mas Jesus rejeita essas pessoas. A Bíblia diz que ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Os humildes são aqueles que perguntam, quem sou eu diante desse universo todo para poder cantar e exaltar a Deus? Essa é a reação que as crianças devem ter. E a reação que a gente deve ter aprendendo com as crianças. Quem somos nós para louvar e exaltar o nome do nosso Deus? Agora, quando o texto continua, no versículo 5, ele diz, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Vocês lembram, esse texto é usado lá no livro de Hebreus justamente para a pessoa de Cristo. Mas aqui, o salmista está falando sobre o homem. E o que o salmista está dizendo aqui, que Hebreus vai dizer lá, é que sim, Deus fez o homem um pouco abaixo dos anjos para ele dominar essa criação. Mas só existiu um homem na história.
que é quem cumpre essa humanidade de maneira perfeita, como nosso representante, para ele sim, de maneira perfeita, poder governar sobre todas as coisas. Por isso ele é o filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Ele pode nos representar no trono e fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer, dominar sobre a criação como foi a ordem divina. E agora ele faz isso de maneira perfeita. Então, tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens. Era para nós, a ordem foi dada para Adão. Domine sobre essa criação. Mas nós somos imperfeitos e nunca conseguiremos fazer isso. Por isso que nós devemos clamar: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, porque ele é o rei que vem para dominar e governar sobre todas as coisas. Diante disso, então, o salmista termina: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Isso é uma reação de maravilhamento diante desses contrastes. Eu quero terminar com 3 rápidas aplicações aqui para a gente. Primeira delas, qual a nossa reação diante do que Deus faz? Como nós reagimos diante do agir de Deus, daquilo que Deus faz? Veja que os fariseus, os mestres da lei, olharam cegos e mancos sendo curados e ficaram indignados, quase que deram de ombros e acharam isso um absurdo, enquanto as crianças estavam lá seguindo e clamando e admirando de tudo isso. O salmista, quando olha para a criação e olha para o ser humano, ele termina isso de modo maravilhado e fala: quem é o homem? E é esta reação que nós devemos ter. E esta reação de maravilhamento nós aprendemos com as crianças. Deixa eu citar um autor que eu gosto bastante, eu queria ler um trecho dele para vocês, alguns o conhecem. No seu livro Ortodoxia, Chesterton vai dizer o seguinte: ora, para expressar o caso numa linguagem popular, poderia ser verdade que o sol se levante regularmente por nunca se cansar de levantar-se. Sua rotina talvez se deva não à ausência de vida, mas a uma vida exuberante. O que quero dizer pode ser observado, por exemplo, nas crianças. Quando elas descobrem algum jogo ou brincadeira com que se divertem de modo especial. Uma criança balança as pernas ritmicamente por excesso de vida, não pela ausência dela. Pelo fato de as crianças terem uma vitalidade abundante, elas são espiritualmente impetuosas e livres. Por isso querem coisas repetidas, inalteradas. Elas sempre dizem: vamos de novo. E o adulto faz de tudo até quase morrer de cansaço. Pois os adultos não são fortes o suficientes para exultar na monotonia. Mas Deus talvez seja forte o suficiente para exultar na monotonia. É possível que Deus, todas as manhãs, diga ao sol: vamos de novo. E todas as noites à lua: vamos de novo. Talvez não seja uma necessidade automática que torna todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus crie todas as margaridas separadamente, mas nunca se canse de criá-las. Pode ser que ele tenha um eterno apetite de criança, pois nós pecamos e ficamos velhos, e nosso pai é mais jovem do que nós. A repetição na natureza pode não ser mera recorrência, pode ser um bis teatral. E eu digo, e continuo as palavras dele, que as repetições que nós temos no agir de Deus não são meras repetições e coincidências. Deus faz sempre as mesmas coisas. O problema é que nós deixamos de nos maravilhar. Semana que vem, domingo de manhã, nós teremos o batismo. Você já viu criança presenciando um batismo? Pela primeira vez, pela segunda, pela terceira? Porque algo assim é muito legal. A pessoa entrando na água, baixado, é algo encantador. Agora, você já viu como nós nos deparamos com o batismo? É mais um. Já viu como nós vamos aos domingos cultuar a Deus? É mais um domingo, diante de tantos que nós temos no ano. Parece que o fato dessa rotina, de sermos as mesmas coisas, a gente vai chegar lá, o que a gente vai fazer?
gente vai cantar, a gente vai orar, vai ouvir a palavra. É a mesma coisa. Mas nós nos cansamos disso. Por isso que este maravilhamento que deveríamos ter, agora as pessoas estão precisando daqueles mega shows, daquelas igrejas que cada dia preparam coisas mirabolantes para você chegar lá e falar assim, ó, eu vou me maravilhar porque vai ser um filme, como se eu estivesse no cinema e cada hora vai ser uma coisa. E não, o agir de Deus, entenda o que eu vou dizer, é previsível em algumas questões. Nós estamos aqui e não vamos fazer nada diferente do que sempre fazemos. Domingo que vem, se você voltar, eu posso te garantir que terá alguns louvores, algumas orações, a palavra de Deus vai ser pregada, teremos um tempo de comunhão, beberemos um café e iremos para as nossas casas. Não vai acontecer nada de mirabolante, porque Deus não se cansa disso. Nós é que nos cansamos. Quando nós brincamos com crianças, e os pais aqui sabem, você lê um livro para a criança, e a criança fala, lê de novo. Você termina o livro, a criança fala, lê outra vez. Você já está assim, a gente se cansa dessas coisas. Crianças não se cansam. Como que é a nossa reação, o nosso maravilhamento diante da ação de Deus? Deus talvez não vá curar cegos e mancos hoje com tanta frequência quando Jesus estava aqui. Mas Ele vai continuar propagando a sua palavra, salvando vidas. Quando acontece algo assim, você fica maravilhado diante disso que Deus faz. Quando você tem a oportunidade de louvar e cantar a Deus como igreja, você tem essa reação de maravilhamento, de chegar, pega o seu carro, se estiver vindo e repita essas palavras. Quem é o homem? Quem sou eu para poder mais uma vez chegar naquele lugar e cantar? E poder exaltar e adorar o nome do nosso Deus. Essa é a reação que nós devemos ter. E é a reação que nós aprendemos com as nossas crianças. Segundo lugar, e a segunda aplicação que eu quero trazer para a gente, é que criança é muito fácil com imitação. Criança naturalmente imita aquilo que os pais fazem. E parece que a gente cresceu numa geração que a moda é inovar e fazer aquilo diferente do que sempre foi feito, ou diferente do que a fé que nós recebemos. Então é muito comum o jovem universitário se libertar da fé dos pais e finalmente poder viver uma vida livre fazendo algo de diferente. E é muito comum as igrejas dizerem assim, nós temos que nos desprender de tudo aquilo que foi feito, de toda a história e começar algo novo, totalmente do zero. Mas essa facilidade que as crianças têm de dar continuidade deveria ser a mesma facilidade que nós deveríamos ter. Porque nós devemos inventar a roda. Quando a gente prega os textos bíblicos aqui, a gente não fala nada de novidade, a gente fala do Evangelho, aquilo que nós ouvimos. Eu me converti aos 11, desde os 11 anos. São as mesmas verdades bíblicas, nós não falaremos nada diferente disso, nós só daremos sequência ao que Cristo começou. E temos o privilégio de continuar isso, e não de criar algo novo. Então não fique com vergonha de você talvez compartilhar um texto com alguém, ou falar do Evangelho para alguém, e falar assim, poxa, mas eu vou falar a mesma coisa. Parece que é a mesma mensagem. Às vezes a gente vai dar um estudo e fala assim, não, eu preciso trazer uma coisa muito nova, porque, poxa, eu vou falar a mesma coisa. Sim, a gente vai continuar expondo as mesmas verdades bíblicas, e isso não é um problema. Não é um problema para as crianças, não deveria ser um problema para a gente. Nós deveríamos sempre imitar aquilo que o cristianismo nos propõe. E em terceiro lugar, proclame como uma criança proclama. Grite se precisar. Não tenha vergonha. Não fique preocupado com quem está do lado. Se às vezes tem um fariseu, um mestre da lei, ouvindo você dizer Hosana ao filho de Davi. Proclame, fale do Evangelho. Eu lembro que uma vez a gente estava no mercado, as crianças estavam cantando no carro. Eu fui com o Matias, com a Suzana e com a Rebeca no mercado. E para quem chegou agora, são partes dos meus filhos. A gente estava no mercado, nós três, e eles estavam cantando no carro. E cantando como uma criança canta, né? Alto. E aí eles descendo do carro e continuaram cantando quando uma criança canta. Estavam cantando, na verdade eles estavam criando louvores. O Matias chegou para mim e falou assim, papai, Jesus é um filho, não é? E o pai, então, aí ele estava tentando criar uma música com isso, né? E tudo mais. E estava cantando.
E aí você começa a chegar perto da porta do mercado, vai aumentando o número de pessoas, e as crianças continuam cantando do jeito que elas cantam alto, e a gente já está assim... Filho, acho que já deu, já acho que pode. As pessoas estão olhando e tudo mais. Perceba como a nossa reação geralmente é de... Filho, tá bom, fica quietinho, tem mais gente olhando, e as crianças estão nem aí, elas estavam lá cantando, e todo mundo começou a olhar, e elas cantando como se ninguém tivesse ao redor. Irmãos, a gente precisa proclamar como uma criança proclama as verdades do Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos ajude e nos capacite a louvar a Ele do jeito que Ele merece, totalmente dependentes, como uma criança é. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui como igreja, cultuando, exaltando o Senhor. É um prazer, um privilégio para nós, Deus, podemos, tão pecadores, tão dependentes de Ti, da graça, ainda assim estarmos aqui. Podemos colocar os nossos corações diante do Senhor, podemos cantar a Ti, louvar, exaltar o Senhor pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque essa proclamação que as crianças fizeram, usando ao filho de Davi, um dia nos alcançou pela Tua graça e nós podemos dizer que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Mas que isso se reflita numa vida de maravilhamento, numa vida de continuidade ao Teu Evangelho e numa vida de proclamação das Tuas verdades. E é em nome desse Cristo Jesus que eu oro, Deus. Amém.